Tudo começou quando eu comecei a notar algumas mudanças rápidas na minha mãe. Não, na verdade, começou antes de eu começar a pensar a respeito disso, talvez alguns anos. Talvez mesmo antes que eu pudesse lembrar a diferença entre o certo e o errado, mas o fato é que foi realmente muito tempo atrás. Eu tenho um irmão e eu sou caçula. A nossa mãe é solteira e ela sempre foi desde que eu me lembrava. Nosso pai nos abandonou quando ela engravidou de mim. E nós amamos a nossa mãe. Nós realmente a amávamos. Ela nos comprava roupas agradáveis, embora não pudesse pagar, fornecia a melhor comida que podia e sempre mantinha a casa num enorme conforto. Tudo parecia ótimo. A minha mãe só tinha alguns problemas com bebida. Na verdade, não era apenas um problema, era um grande problema. Ela vivia solteira e, embora tentasse conhecer gente nova, sempre ia bem no começo, até que ela mudasse de ideia e jogasse o cara a porta fora. Com ela, era sempre a mesma novela. E eu me sentia sozinha. Meu irmão não estava muito interessado em brincar comigo, visto que ele era 5 anos mais velho que eu e sempre me via como um irmão irritante. Mas tudo o que eu queria mesmo era companhia. Nunca tive sucesso em fazer amigos na escola ou durante o meu tempo livre, e acabei por passar cada um dos meus momentos sozinho. A minha mãe não ligava, é claro. Ela estava muito ocupada tentando terminar seu trabalho, para que ela pudesse passar as últimas horas de suas noites em casa bebendo. Mas acho que cada segundo de solidão trouxe algo para fora de mim, e eu comecei a imaginar muito, sonhar acordado. Fazer amigos imaginários foi um dos meus passatempos favoritos. Um hobby. Eu criava amigos novos tão frequentemente que era difícil controlar-se, mesmo para mim. E, como você pode estar imaginando, havia sim um em particular que mostrava-se interessante. Ele não era como os outros. Na verdade, ele foi o único que despertou em mim uma paz jamais transmitida por qualquer um dos outros. Ele brincava comigo, é claro, mas à noite, ele só surgia nesse período do dia. Então, conversávamos e brincávamos fazendo o possível de silêncio, com a certeza de que a minha mãe não ouviria a folia. Ele era um especialista em muitas coisas, mas era o melhor na arte das marionetes. Todos os dias, ele surgia com uma nova, e era capaz de as produzir com o design que eu quisesse, seja o que for. Essa era a sua habilidade. Então, eu comecei a chamá-lo de marionetista. Eu sempre consegui distinguir o que era imaginário do que não era, mas com ele, foi difícil realmente negar que ele estava lá, porque eu sabia que não poderia estar. E todas as noites, quando ele dizia que eu tinha que dormir, ele ficava por mais 1 hora, para se certificar de que eu realmente estava caindo no sono. Seu olhar dourado e brilhante, me observando de longe na escuridão. Eu olhava para ele, e seu rosto cinza mantinha-me calma enquanto ele sorria para mim. E assim, eu adormeci por muitas noites. Mas eu não podia falar com ninguém sobre a criatura que me visitava direto à noite. Afinal, era estranho. O tempo passou. Nós crescemos e algumas coisas mudaram. A única coisa que parecia permanecer igual era o hábito de bebedeira da minha mãe. O meu irmão saiu de casa assim que completou 18 anos, e ele não aguentava mais ela, literalmente. Eu tinha apenas 12 anos na época e eu não podia sair de casa ainda. Eu tinha que esperar ainda um longo tempo. E eu estava esperando pacientemente. Era a única coisa que eu poderia fazer em meio àquela solidão. Meu amigo imaginário, pelo contrário, nunca me deixou. No entanto, ele começou a se tornar um problema. Ele continuou a me visitar toda noite, me fazendo companhia. E eu comecei a ignorá-lo, porque eu era louco. Tinha que ser. Eu estava puto com isso. Aos 12 anos, essa parada toda de amigo imaginário era ridículo. Eu tinha outras coisas para fazer. Lição de casa, jogar meu PlayStation 2. Contudo, eu não estava satisfeito. Eu estava meio infeliz. Era algo meio neutro. E eu não me sentia solitário. Eu estava assim há muito tempo. No entanto, lá estava ele, olhando para mim, com o rosto escondido sobre as sombras do meu quarto, olhos dourados me estudando, e mais 1 ano se passou, sem sucesso. Eu finalmente cansei-me de tudo. A escola estava sendo um saco e a minha mãe ficou pior com o álcool.
mesmo no ponto em que ela começou a automutilação. E ela se recusou a falar comigo, mesmo quando eu tentei. Mais à frente, ela perdeu o emprego. Eu torci para que isso acontecesse, para que ela caísse na real e percebesse que tinha problemas. Mas não. Depois que a minha mãe não tinha coisas para fazer, ela passava seus dias sentada, bebendo para esquecer de seus problemas. Ela tornou-se mais irritante com o tempo. Todo mundo percebeu isso. Todo mundo que era eu. Eu fiz tudo o que eu podia para não ficar em casa, seja dormindo na casa da minha tia ou mesmo tentando entrar em contato com meu irmão. Mas havia algumas noites em que eu tinha que ficar em casa, e isso fazia me sentir no inferno. Todo santo dia ela me repreendia por nada. Eram coisas tão idiotas e simples. Seja esquecendo de comprar o leite no caminho para casa ou esquecer de fazer jantar. O que eu poderia fazer? Eu só tinha 13 anos. A minha mãe não aceitava nada como desculpa. Ela não parava, até que uma noite ela se perdeu. Lembro-me claramente. Era algo sobre os pratos. Eu tinha que lavar a louça como sempre após o jantar, só que dessa vez eu acidentalmente deixei cair um prato. Ele bateu com tudo no chão, transformando-se em pedaços. A minha mãe ficou furiosa comigo. Eu podia entendê-la em algum momento, entender por que ela estava chateada comigo, mas agora ela me culpava por tudo o que aconteceu. E ela não gritou comigo por 1 minuto ou 2. Dessa vez, ela agiu violentamente, jogando uma cadeira do outro lado da sala. Ela gritou comigo por não ser o filho perfeito, sobre como ela perdeu tudo por causa de mim e do meu irmão. Tudo era culpa nossa. E então, ela me deu um tapa no rosto. Eu corri e me tranquei no quarto. E por surpresa, lá estava ele, esperando por mim. Era noite, afinal. E pela primeira vez em quase 2 anos, eu falei com ele. Era o único que eu podia conversar. Mesmo que ele fosse imaginário, mesmo que eu estivesse basicamente falando sozinho. Eu não me importava. Eu precisava desesperadamente dele. E pela primeira vez também, ele falou comigo. Ele estava mais calmo do que eu pensei que ele seria. Sua mãe, ela é má. Eu discordei. Ela não era má. Ou era? Ela arruinou a minha vida, me odiava, mas ainda assim me lancei a cabeça. Afinal, ela foi um amor de mãe, pelo menos quando eu era mais criança. Não chore. Os meninos grandes não choram, então acalme-se. Eu vou falar com a sua mãe. Agora vá dormir. Sem perguntas, eu fui para a cama. O coração palpitava e a cabeça girava. A minha mãe nunca ia atrás de mim. Ela ignorava de qualquer jeito. Minha mãe parecia estar querendo se desfazer de tudo, desistindo de nós, desistindo da vida. Não demorou muito para mim adormecer aquela noite. No dia seguinte, tudo o que eu queria fazer era ir para a escola como se nada tivesse acontecido, e em seguida chegar em casa e ver a minha mãe enchendo a cara como de costume. Mas, realmente, não foi isso que aconteceu. Acordei novamente. Estava tudo escuro. Eu não acordei sozinho, ouvi algum tipo de ruído do lado de fora do meu quarto. Inseguro, eu cautelosamente pisei em cima da minha cama e saí de fininho para o corredor. Era um ruído de rachadura, como se alguém estivesse pisando no gelo ou em um vidro quebrado. Mas era muito mais maçante do que isso. A minha curiosidade tomou conta e eu continuei até que encontrei a fonte da quebra e estalo. Vinha do quarto da minha mãe. O que estaria acontecendo ali? A minha mãe deveria estar dormindo a essa hora. Quanto mais eu me aproximava, mais alto o barulho ficava. Depois de 1 minuto ouvindo do lado de fora da sala, eu decidi entrar. Eu empurrei a porta de madeira e tropecei de joelhos. O que eu vi? Ninguém deveria ver uma coisa dessas. A minha mãe tinha sido atirada no chão. Seu rosto estava sangrando e seu nariz parecia quebrado. Ela estava de joelhos, com os braços estendidos para trás em uma posição não natural. As mãos tremiam de dor. Parecia que ela estava gritando, mas apenas tossia. Ela me viu, e foi aí que eu me perdi. Eu juro, eu tentei gritar, mas eu não consegui. Eu
Eu apenas arrastei-me em direção à ala da cama, agarrando-a como se fosse a única coisa que pudesse me salvar naquele momento. Os membros partiam-se diante dos meus olhos, por algo que eu não podia ver ou ouvir. Eu só pude observar a minha mãe, assustada por sua vida. E então, ele lentamente apareceu diante de mim. As suas mãos e rosto cinza emergindo das sombras. Seus olhos dourados estavam completamente focados nela, e então eu pude ver o que ele estava fazendo. Com o pé nas costas, fios dourados saíam de seus dedos e vincularam-se às pernas e braços da minha mãe. Ele estava fazendo aquilo, o meu marionetista. Seus ossos não aguentariam muito tempo. Eles finalmente trituraram-se, seguindo de uma trilha de sons horríveis. Eu tentei gritar novamente, mas tudo o que eu fiz, mais uma vez, foi ficar silenciado pelo meu próprio medo. Eu tentei me acalmar, tentei acreditar que eu só estava imaginando tudo, mas era real. Meu próprio amigo, meu próprio marionetista estava matando a minha mãe, e eu não fiz nada para detê-lo. E ele não estava satisfeito. Eu tentei gritar, tentei pedir para ele parar, mas ele não me ouvia. Ele só continuou a ferir a minha mãe ainda mais, contraindo milímetros de músculos de seus dedos. Ele fazia a perna da minha mãe se dobrar, fazendo o calcanhar atingir a própria nuca. Ele me obrigou a sentar-se lá, vendo o seu show de horrores. Ele me disse que estava se livrando do mal. Eu queria acreditar nele, mas eu simplesmente não conseguia. Ele quebrou as pernas, costela, até mesmo os dedos. Ossos se contorcendo em todas as direções que pareciam impossíveis para um ser humano. Eu gritava e gritava, ninguém me ouvia. Seus olhos dourados finalmente ganharam a minha atenção, e como um ato final, ele me calou. Então, ele estrangulou. Lindas cordas de ouro brilhantes de morte enroladas em seu pescoço, apertando o último vislumbre da vida. Eu podia ver os olhos da minha mãe, e foi a única coisa que eu conseguia me lembrar antes de tudo ficar escuro. Eu desmaiei ao lado da cama. Pouco tempo depois, nossos vizinhos ouviram meus gritos e chamaram a polícia. Todo mundo ficou com pena do órfão que tinha visto sua mãe morrer na frente dos seus olhos. Mas de acordo com eles, a minha mãe não tinha sido assassinada. Ela havia sido encontrada no meio da sala, com uma corda em volta do pescoço. Cenário de suicídio. A corda não tinha sido capaz de aguentar o peso do seu corpo. Depois de um tempo, havia estourado, fazendo com que o corpo da minha mãe caísse no chão e quebrasse alguns ossos. Eu nunca mais falei sobre a morte dela, nem falei outra palavra sobre o meu amigo imaginário. Talvez tudo tivesse sido um sonho horrível, eu realmente queria que tivesse sido isso, e aquilo estava sempre na minha mente. Mesmo no funeral da minha mãe, eu estava completamente sozinho. O meu irmão nem se incomodou de aparecer, apenas a minha tia e o meu tio estavam lá. Logo, todos acabaram por ir embora. Todos, exceto eu. E eu passei horas ali, esperando que ele pudesse me buscar. O único que me ouviu todo esse tempo, que sempre me deu companhia. Aquele que me confortou quando eu mais precisava disso. E quando eu estava em pé na frente do caixão, de repente, eu senti alguém agarrar a minha mão. E eu sorri. Eu realmente sorri. Porque a sua mão cinzenta estava no meu ombro. Eu nunca pensei que você voltasse. Olá,
eu estou de volta e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like e compartilhar. Não esqueça também de conferir meu blog. As creepypastas que eu narro vão ser sempre postadas lá. Algumas artes desse vídeo são do próprio criador, então é muito importante que vocês confiram o trabalho dele. Links na descrição. E por favor, não esqueça de deixar a sua sugestão de creepypasta, porque eu prefiro muito trabalhar com a sugestão de vocês. E mais uma vez, obrigado. Até o próximo vídeo, Proxies.